agora acumulando uma tarifa de 50% e as pessoas sem saber se vão ter emprego amanhã por conta do impacto desse tarifaço. Bom, então aí você tem aqui 1 minuto e meio para tua resposta, Pavanato. Vai lá. Primeiro, repudiar aqui qualquer tipo de taxação contra o meu país, deixar claro, e vou explicar para vocês de quem que é a culpa. A culpa, de acordo com o próprio documento do presidente Donald Trump, é do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Lula, que há muito tempo vem rasgando a nossa Constituição, prisões arbitrárias, prisões sem respaldo constitucional, inclusive durante a campanha admitindo que na campanha foram adotadas medidas excepcionais para lidar com a campanha. Então, por conta desses abusos praticados pelo Supremo Tribunal Federal, houve as taxações. Então, quer reclamar com alguém? Reclama com o Lula. Faz o L, porque é ele que está chancelando esse tipo de postura. Reclama com o Alexandre de Moraes. E, deixa claro, sou contra as taxações, contra o país. Agora, as sanções contra o Alexandre de Moraes mereceu e merece mais. Espero que outros ministros e outros aliados de Alexandre de Moraes também sejam ainda mais responsabilizados. Porque o que eles fazem é absurdo. Pessoas presas sem individualização de conduta, gente morrendo na cadeia sem crime comprovado e com problema de saúde. E tudo isso passa despercebido. Uma pessoa briga no aeroporto com um parente de ministro, isso vira o quê? Isso vira motivo para busca e apreensão na casa dele. Crime de menor potencial ofensivo não justifica isso, mas acontece no Brasil e dane-se. A lei não importa mais. A lei é o ministro do Supremo. Então, assim, ele defende isso aqui. Eu quero ver se ele é capaz de repudiar também. Ele sempre fala de forma genérica. Ele não vai falar que é o DCE da USP que me agrediu. Ele não vai falar aqui que ele repudia, por exemplo, o Alexandre de Moraes rasgar a Constituição. Não vai. Não vai porque ele passa pano pra ditadura, porque ele quer que aqui vire Venezuela e vire Cuba. É isso. 1 minuto para você. Imagina o seguinte, imagina quando o Bolsonaro falou que a pandemia de Covid-19 era uma guerra biológica da China contra o restante do mundo, a China, que é o principal destino das exportações brasileiras, decidisse taxar os produtos em 50%. Não fez isso porque houve respeito à soberania, coisa que os bolsonaristas rasgaram. Se o Pavanato ele é contra a tarifa, então ele pode pegar o telefone dele, ligar para Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que está há meses sem trabalhar, recebendo dinheiro público, e que a bancada dele essa semana fez uma manobra para que não perca o mandato, embora tenha dado falta no trabalho, e pedir para o Eduardo Bolsonaro parar de conspirar, parar de ir para Washington toda semana tentar gravar as sanções contra o nosso país. Ele tem poder de fazer isso, eu não tenho. Ele tem contato com a cúpula bolsonarista, com o Eduardo Bolsonaro, com essa turma que está lá tramando contra o nosso país. Agora, o Pavanato vem falar de ditadura e é engraçado, porque eles sempre negaram a ditadura militar brasileira, mas eles veem ditadura, ele não existe. O Bolsonaro não foi julgado no porão do DOPS. A Eunice Paiva adoraria que o marido dela, ao invés de ter sido assassinado pela ditadura por ser um opositor do regime, ele tivesse tido a oportunidade de ter um julgamento com todas as etapas televisionado para o Brasil e para o mundo ver, pagando os melhores advogados para poder defender ele. Se a gente vivesse na ditadura aquele dias, o Lucas não estava aqui no maior podcast do país falando livremente as asneiras que ele defende, que eu acho lamentáveis, mas que ele está defendendo. Tanto é porque nós vivemos numa democracia. Agora é curioso isso, né? Porque eles que sempre negaram a ditadura, agora eles estão dispostos a sacrificar o país inteiro deles, taxar o nosso país. Eu visitei recentemente um dos maiores produtores de pescado do estado de São Paulo, que é um dos produtos que a gente mais exporta para os Estados Unidos, que são 2.500 empregos diretos e indiretos que estão sendo ameaçados agora. Esse pessoal não tem nada a ver com o Bolsonaro, com o Lula, eles não querem saber sobre isso. Eles querem manter a sua atividade, manter os seus empregos e continuar exportando, movimentando a economia aqui no nosso estado. E agora, por conta de que eles não querem que o Bolsonaro acerte as suas contas com a justiça, eles estão dispostos a sacrificar o país inteiro. Para não falar que o Trump agora quer taxar o Pix e até 25 de março. Então, se você é comerciante da 25 de março votando Pavanato, fique esperto que ele está disposto a sacrificar. 1 minuto para você, Pavanato, para tua tréplica. Bom, é interessante que ele não é capaz, né, de repudiar. E ele fala da morte do Rubens Paiva. Absurdo, ninguém deve morrer como ele morreu. Mas a morte do Clériston ele não considera. Ele fala das prisões ilegais do regime militar, mas as prisões ilegais de agora ele não considera. Ele defende aqueles que foram anistiados do período do regime militar, aqueles que praticaram inclusive terrorismo, muitos deles, matando pessoas inocentes. Essas anistias ele defende. Agora, a manicure que escreveu na estátua, ele não defende. Então, assim, é 2 pesos, 2 medidas. Eu sou capaz de repudiar os abusos que aconteceram no regime militar tranquilamente. Tranquilamente, porque eu sou coerente. Da mesma forma que eu repudio os abusos de Alexandre de Moraes. Olha só, e você pode falar aqui o que você quer. Eu sei que eu tô correndo risco. O Eduardo Bolsonaro tá fora do país porque estavam ordenando apreender passaporte dele sem prova de crime nenhum. Porque ele simplesmente falou o que pensa. Ele tá fora do país pra não ser preso por uma ditadura que você defende, que você chancela. Inclusive, não é de se surpreender, né? Ele tava defendendo aqui que a melhor educação do mundo é de Cuba e a fonte é a própria ditadura cubana.
Beleza, então agora a gente vai para a última pergunta desse bloco, não é? Feita pelo Pavanato, correto? Então é isso mesmo. Pavanato, você tem 1 minuto para fazer a tua pergunta livre para o Guilherme Cortez. Ok. O Guilherme, ele é um cara que ele sempre ataca, né, o serviço da polícia militar e faz aquela generalização estúpida falando que a polícia militar ela é fascista, que ela mata, que a polícia militar é racista, que a gente tem que desmilitarizar a nossa polícia, etc. Sempre esse mesmo discurso que o partido dele faz. Inclusive, militantes do PSOL, há um tempo atrás, agrediram policiais militares dentro da Lesp. E ele não repudiou esses estudantes, inclusive passou pano para estudante que se pintou com batom para fingir que tinha apanhado e não tinha apanhado coisa nenhuma. Eu escancarei na época esse militantezinho nas redes sociais. Eu queria saber se o que ele acha quando, por exemplo, um policial ele tá fazendo uma abordagem e o assaltante reage à abordagem do policial. O que o policial tem que fazer? Eu quero saber se ele é capaz de dizer aqui que o policial tem que matar o assaltante. Porque eu defendo. Se o policial tá ali exercendo o seu trabalho e ele tem que escolher entre a vida dele e a vida do assaltante, qual vida que ele tem que escolher? Eu acho que ele tem que escolher a dele. Eu acho que o assaltante tem que ser penalizado. Cortez, você tem 3 minutos para tua resposta. Eu fiquei feliz que o Lucas Pavanato trouxe o tema da segurança pública aqui, até pra gente desmistificar, né, as fake news que eles fazem sobre o tema, dizendo que eles são os defensores da segurança pública e nós da esquerda não. Volto a dizer, a semana foi uma semana muito triste, Igor, para o estado de São Paulo, em que a gente perdeu um servidor público de carreira que dedicou 20 anos da sua vida a combater o crime organizado. Eu queria denunciar aqui que o crime organizado está infiltrado no governo do estado de São Paulo, lamentavelmente. Você tem alguns dos principais doadores, eu soltei um vídeo essa semana falando sobre isso. Você tem alguns dos principais doadores da campanha do governador, investigados por vínculo direto com o crime organizado, por lavagem de dinheiro, por crime organizado. Você tem um segurança que trabalhava na Casa Militar do lado, que fazia a segurança do governador Tarcísio de Freitas, que foi preso no final do ano passado, acusado de abrir contas para lavar dinheiro para o crime organizado. E essa foi uma semana em que a lógica da segurança pública da extrema-direita, que está em vigor aqui em São Paulo, que diz ser tolerância zero com crime, se mostrou absolutamente ineficaz, não conseguiu proteger a vida de um delegado que estava há 20 anos, qualquer pessoa. As folhas das árvores sabiam que ele era um alvo do primeiro comando da capital. E o governo do estado de São Paulo não foi capaz de proteger a vida do delegado Rui. Então, essa lógica populista deles, eleitoreira, da segurança pública, na verdade, não torna o nosso estado mais seguro para ninguém. Nem para o cidadão, nem para o policial. Pelo contrário, descredibiliza os nossos bons policiais. Sabe, a polícia militar está sendo descredibilizada porque o governo utiliza as nossas forças da segurança pública para fazer uma política eleitoral, que não sustenta e que expõe, aí sim, os nossos policiais a mais violência, ao adoecimento. Então, quem defende de fato a segurança pública? Felizmente, a gente tem um governo federal que, ao invés de ficar reproduzindo essa política que não resolve problema nenhum, foi atacar o centro do crime organizado. Sabe onde? Lá na Faria Lima. E encontrou no centro financeiro do Brasil negócios do primeiro comando da capital lavando dinheiro lá, inclusive se beneficiando da fake news do Pix, que ele, o amigo dele, o Nicolas Ferreira, inventaram lá atrás, e agora, por conta da Receita não tá monitorando as fintechs, os bancos digitais, o PCC estava usando isso, sabe para quê? Para lavar dinheiro. Então, a lógica da segurança pública deles não torna o Estado mais seguro para ninguém, tampouco para os nossos policiais. E o Lucas, como vereador de São Paulo, devia se indignar que no ano passado, em 2024, aqui na capital do estado de São Paulo, a cada 10 assassinatos, 4 foram cometidos pela polícia. Isso é um problema. Que a gente viu o número de mortes de crianças e adolescentes, criança de 10 anos, que eu pergunto se uma criança de 10 anos pode ser criminosa, pode ser bandida, pode ser traficante, algo do tipo. Pergunto isso pro Lucas Pavanato, que a gente viu aumentar os índices de violência policial contra crianças de 10 a 19... jovens de 10 a 19 anos, aumentou 120% aqui no estado de São Paulo. Então, é muito populismo, é muita frase fácil de efeito que não resolve o problema da segurança pública. Felizmente, o governo federal está encontrando as relações do crime organizado com quem tem dinheiro, e é assim que se combate o crime e gera segurança para a população. Bom, então agora a gente tem aqui a réplica do Pavanato, 2 minutos. Vai lá. Essa o Guilherme até gaguejou para responder, né? Em nenhum momento ele conseguiu repudiar e dizer que um policial tem o direito de reagir caso um assaltante venha reagir à abordagem, e que o policial tem o direito de defender a própria vida. Por quê? Porque ele defende que não, que o policial coloca a vida em risco, mas que o bandido possa ceifar a vida do policial. E é engraçado que se
fake news fosse crime no nosso país, que nem a esquerda quer, o Guilherme ia pegar a prisão perpétua, porque só fala mentira. O Tarcísio, que inclusive ele não prova nada, nunca, não tem nenhuma investigação relacionando o Tarcísio com o crime organizado, não existe isso. É confabulação de esquerda. É o cara que durante a campanha estava dentro de uma favela e tentaram balear ele. Quem consegue entrar dentro de comunidade de São Paulo não sou eu não, tá? São os candidatos do PSOL. Os meus apoiadores têm que tirar a perfurada do carro sob risco de perder a própria vida. Isso aconteceu várias vezes na minha campanha. Tem comunidades em São Paulo que eu não consigo entrar. Então, quem entra em comunidade tomada pelo crime organizado foi Flávio Dino. Não fui eu não é o Bolsonaro não. A gente não entra. Por que será? Aliás, pergunto pra vocês, qual eleição vocês acham que foi celebrada nos presídios? A vitória do Bolsonaro ou a do Lula? Ah, foi a do Lula, né? Que os vídeos circularam por aí, né? Criminosos celebrando, etc. Por que será? Será que é porque o discurso dele é mais favorável ao crime organizado? Eu acho que sim. Eu acho que é porque eu tenho coragem de dizer que quando um assaltante reage ao assalto, o policial tem o direito de matar. Eles não. Porque eles defendem matar dentro do ventre. O inocente, a vítima. Agora o criminoso não. O criminoso eles passam a mão na cabeça. Quer resolver o problema da criminalidade no Brasil? É o oposto do que eles defendem, é o que acontece em El Salvador. É prender todos os criminosos possíveis. É colocar na cadeia quem cometeu o crime, quem reagir. É usar da força, é usar da violência. Não existe outra fórmula mágica. Não existe confabulação, não existe viagem na maionese. Não! Você tem que prender e matar quem reagir. É assim que funciona, é assim que resolve o crime organizado. É só olhar os dados de El Salvador. Lá resolveu, aqui também resolveria. Bom, e assim a gente conclui então essa... Ah, tem a tréplica, desculpa, vai. Falei merda. Eu vou me acostumar em algum momento. Essa lógica do Lucas só funciona se você não for deputado do PL ou do Centrão. Porque se você for agora com a PEC da blindagem, se você matar, roubar, matar policial, fizer o que você quiser, você se candidata a deputado. E daí você só vai ser julgado, só vai começar a responder pelos seus crimes. Não tô nem falando condenado. Se os seus colegas, eles acharem que isso é legítimo ou não. Então é isso aí, é muita frase de efeito, só que na prática eles defendem. É muita frase de efeito, mas na prática eles defendem a impunidade, então... A mãozinha é levantada lá, ó. Significa que tu tá fugindo do tempo. Aqui. Não, eu acho que é pertinente, mas vou me ater. Vai. Se eles estão tão preocupados com a vida dos nossos policiais, eles deviam apoiar os nossos projetos de política de saúde mental para os nossos policiais, que a bancada da extrema-direita não apoia. Eles deveriam apoiar as câmeras corporais dos policiais que servem para proteger os nossos policiais, os bons policiais, e quem é ruim, que quem não deve, não teme, não precisaria ter problema em relação a isso. Agora, parabenizo o governo federal, que ao invés de ficar de conversinha, de frase de efeito, que não resolve o problema da segurança pública no nosso estado, foi atacar o crime organizado, onde ele se reúne, onde ele movimenta milhões de reais, que é na Faria Lima. Boa. Então, bom, agora sim a gente conclui o nosso terceiro bloco. E agora a gente vai para a parte da pergunta que recebemos aqui da audiência, tá? É o último bloco? Quer ir embora já, cara? Não, é pra saber, porque agora é o bloco que tem as considerações final? Não, o próximo é o bloco que tem as considerações finais, legal. Tá? Queria saber se vocês gostariam de ir ao banheiro, qualquer coisa assim, rapidinho, a gente consegue arrumar aqui um minutinho. Eu tô de boa. Eu tô tranquilo. É? Dá pra aguentar. Embora a gente esteja tomando muita água aqui. Pois é. Então tá. Então vamos continuar aqui então, produção? Tá bom, então eu vou sortear aqui pra ver quem começa respondendo o Live Pix. Vamos lá. Tá. Ó, a gente recebeu aqui umas perguntas da audiência, mas elas estão... Eu não sei se a galera entendeu muito bem o que a gente queria fazer, então eles mandaram ela um pouco mais direcionada pro Lucas, mas tu vai responder também. Ok. Tá bom? Ó, vamos lá. Oh, pelo amor de Deus, hein, cara. Se sair o cortejo de novo, eu vou ficar puto. Tá vendo aqui, né, Pavanato? Ó. Tô sorteando muita coisa. Vou pegar isso aqui. Não, agora saiu você mesmo. Aí sim. Ó. Tá.